Salve amigos, famílias, seguidores, podcast do Bioma 7. Aqui pode tudo, desde que seja você sempre. O melhor imóvel é aquele que cabe no seu bolso ou também é aquele que cabe na sua estratégia? Sim, porque a gente vai falar de investimento hoje. E nem sempre a moradia está na base da pirâmide, ela pode estar na sua base como estrategista desse mundano ou desse mundo corporativo das finanças. A gente vai entender um pouco desse mercado falando com uma especialista em imóveis de luxo e outros imóveis. Renata Seabra, eu sei que o teu tempo é curto, foi difícil trazer você aqui, mas seja bem-vinda ao podcast do Bioma 7. Obrigada, Elton. Prazer estar aqui com você. Maravilha. Me conte um pouquinho de onde você vem. Você tem um sotaque peculiar, você tem um jeito todo carinhoso e eu queria saber um pouquinho da tua história. Partiu? Eu vim de Salvador, moro Legal. em Curitiba há 10 anos, mas o sotaque a gente não perde, né? Então, às vezes eu falo com um cliente no telefone, eu digo, eu já falei... Não, você já falou comigo, eu tenho certeza que eu já escutei esse sotaque. Muita gente diz que eu falo parecido com a Ivete Sangalo, que eu tenho esse tom de voz mais grave, com sotaque baiano, né? E meu marido é daqui, de Curitiba, mora aqui em Curitiba, de Chapecó, mas mora aqui desde pequeno, então eu digo que ele é curitibano. E aí a gente optou por morar em Curitiba, e eu estou aqui há 10 anos, e gosto muito daqui, viu? Curitiba é uma cidade muito bacana para morar. Falando no mercado imobiliário, é uma cidade, né, que foi construída com certa ainda responsabilidade social, em termos de transporte público, né, essas avenidas rápidas que o Curitiba tem, isso influencia muito no trânsito da cidade. Então, Sim. comparando com Salvador, é muito mais organizada, né, em termos de trânsito, de transporte público, você, o acesso aos bairros são mais fáceis, né? Certo. Então, isso é bom para a mobilidade do curitibano. Entendi. Falando então em mobilidade, falando em estrutura, falando em desenvolvimento, organização, você sendo corretora de imóveis, da onde nasce essa profissão, se não for a sua paixão? Eu comecei a pensar em ser corretora quando eu vim morar em Curitiba. E na pandemia eu me vi, né, sem ter o que fazer, e disse, vou fazer o curso para ser corretora de imóveis. Agrega vários pontos, né? Corretora de imóveis, né? Você trabalha meio que independente. Eu trabalho na imobiliária hoje, mas assim a gente é uma parceira da imobiliária e então você tem uma certa autonomia. Você trabalha com arquitetura, que eu gosto muito, com arte, com empreendimentos, com construtoras bacanas. Então, assim, tudo agrega, né, uma coisa mercado que eu e pessoas. Um mercado que eu já gostava. Eu já trabalhava com vendas antes. E eu tinha loja em shopping. E quando eu vim morar em Curitiba, eu vendia loja e trabalhei 12 anos com loja em shopping, confecção. Então, já era um público de pessoas, lidar com pessoas já era um comércio, né? Só mudei um pouco de área. Mas lidar com pessoas é o que eu mais acho que é bacana nesse meio. Tipo, você está lidando com o sonho das pessoas. Você não vende só um imóvel, você vende um lar, você vende um sonho. Você leva uma família para visitar o seu imóvel, que às vezes é um sonho da vida inteira. A pessoa junta dinheiro e ela fez a compra da vida. Né? Não é uma roupa que você compra, como eu vendia. É um imóvel, é um lar, né? É um sonho das pessoas. Você mostrar à criança seu primeiro quartinho, né? Então, é muito legal você lidar com isso. Nesse sentido, que bom que você me relatou tudo isso e eu concordo contigo. O que você acha de essencial, para você ser um corretor ou uma corretora de imóveis? O que é essencial? Primeiro, entender o cliente. Isso eu acho que é o que eu tenho mais dificuldade, porque geralmente o cliente não sabe nem muito o que quer. Vou te dar um exemplo prático que aconteceu comigo há semanas atrás. A pessoa entrou pela imobiliária por um anúncio de um imóvel perto do Coxa, ali do estádio do Coxa, de 600 mil. E selecionei, o imóvel estava já com proposta, não deu certo, selecionei uns parecidos com aquele que ela tinha entrado. Ela, Renata, ainda não é isso. Aí me manda um imóvel 2 dias depois da imobiliária, que ela selecionou, e disse, eu quero visitar esse. Era no alto, o que ela entrou era no alto da 15, um apartamento de 600 mil. O que ela quis visitar foi no Batel, de 1.200.000. Tá. Então, essa dificuldade que o próprio cliente tem de entender o que é que ele quer. Isso eu acho que é uma das coisas que você tem que entender
E saber, entender do cliente, saber direcionar ele, para ele também saber o que ele quer. Certo. Porque não adianta, a gente tem mais de 500 imóveis na imobiliária. Se ela entra por um imóvel de 600 mil, eu vou buscar, naquela região, eu vou buscar imóveis parecidos com aquele. E aí não ia mandar nunca um imóvel de 1.200.000 no outro bairro. Então, é essa dificuldade que a gente tem, e às vezes o próprio cliente tem de entender onde é que ele quer, o que é que ele quer. Então, se você chegar para mim com um cliente que sabe o que quer, eu quero tantos quartos na região do Batel até, sei lá, 1 milhão, num exemplo, é mais fácil para o corretor direcionar e mandar para eles um imóvel, né, que atenda aquele perfil de cliente. Certo. Você aprendeu, você se desenvolveu e você já tem essa expertise como corretora. Deixa eu fazer uma pergunta que geralmente as pessoas não fazem numa entrevista com qualquer vendedor de qualquer área, no teu caso aqui, corretora. O que você ensinaria para outros corretores? Lidar com pessoas. Lidar com pessoas. Porque você aprender sobre técnicas daquele apartamento que você vai vender, o imóvel, saber quantos quartos, metragem, região, falar da região. E isso, muitas vezes, no imóvel pronto você aprende, no imóvel da construtora, o imóvel novo, a construtora te ajuda com isso, né? Imóvel lançamento, você leva o cliente, a construtora já tem aqueles técnicos que falam, né, e te ajudam muito. Então, isso é fácil, mas você lidar com as pessoas, você entender o que as pessoas desejam, você saber, ter aquele feeling para dizer, não, isso aqui não é melhor para você, o melhor para você é isso. E você direcionar o seu cliente para o que você acha que é melhor para ele. Isso é o mais difícil, é o que eu ensinaria às pessoas, mas às vezes você não consegue ensinar tudo, né? Sim. Sim. Eu te pergunto isso pelo seguinte, em off conversávamos, né? Por exemplo, você faz uma escola da área de biologia, ou medicina, ou odontologia, você fica especialista ou especializado naqueles 5, 6, ou dependendo da residência, 12 anos estudando, e você não tem uma cadeira para gerir a tua clínica chamada administração. No teu caso, eu te fiz essa pergunta, porque se você tivesse hoje uma escola de corretagem, você ia ter lá um módulo ou uma carga horária de aprenda a lidar com pessoas, gestão de pessoas, Exato. ou seja, entender a pessoa, ou seja, principalmente o seu cliente. É mais ou menos isso. Isso é aquela necessidade do cliente, né? Então, assim, tem clientes que chegam para mim e têm um filho pequeno, aí eu digo assim, tá, você está comprando um apartamento de 2 quartos, você pretende ter mais filhos? Pretendo. Então, por que você está comprando de 2 quartos? Se você pretende ter mais filho, vamos pensar numa coisa no futuro. Um apartamento não é um imóvel que você compra e depois descarta assim. Você está sendo consultora, né? Claro, é uma consultoria, é uma curadoria imobiliária, como chamam hoje em dia, né? Você pesquisar o que é melhor para a necessidade de cada cliente. Então, eu tenho um cliente que disse assim, Renata, eu não quero filho, mas eu recebo minha família que mora no Rio. Eu preciso de um quarto de hóspede, eu faço home office. Então, eu tenho que buscar o que atende aquela necessidade. Não adianta dar um apartamento para ele que não tem um espaço para ele ter um home office, que não tem um espaço para ele ter um quarto de hóspede para atender a família dele, mas daqui. Eu sou assim. Eu recebo meus pais, eu tenho enteados que dormem de vez em quando na minha casa, então eu preciso de um quarto de hóspede. Então, a minha necessidade de meu apartamento é um quarto para hóspede. Eu tenho uma família fora. Então, você tem que pesquisar isso tudo. Entendi. Entendeu? Então, fora você saber exatamente, né, o que aquele cliente quer, a necessidade de... tem cachorro, não tem, trabalha fora, não fica muito em casa, tem funcionário, não tem. Você precisa direcionar isso para o cliente. Que as opções hoje, Elton, no mercado imobiliário são gigantescas. Gigantescas. Mas o que acaba fazendo diferença, de fato, é um bom atendimento, inclusive esse mesmo que está em falta em qualquer setor da nossa economia. Pelo menos é uma pesquisa que a gente já fez. Aonde você vai, quando você vai e é bem atendido, você fala, pô, que lugar legal. Não, é que você foi bem atendido. E, olha, o praxe seria a gente ser bem atendido em qualquer situação. Em qualquer profissão. Em qualquer profissão, em qualquer setor. Mas eu acho que o corretor de imóveis tem uma, vamos dizer assim, uma discriminação. Né? Tem gente que diz assim, não, Deus que me livre, vão ficar no meu pé. Eu não consigo. Eu perco a venda, mas eu não fico no pé. Porque eu já tive do outro lado, já bloqueei gente por insistência. Eu já fui cliente um dia. Né? Eu vim morar em Curitiba, eu procurei imobiliárias. Então, assim, eu tenho um certo, sabe, quando o pessoal me treina em treinamento, que eu fui treinada, que dissesse assim, não, tem que assistir, sabe, tem que estar ali. Eu não concordo. Então, eu vou tomar licença e falar com as suas palavras do meu jeito. Amigos, amigas, se vocês quiserem uma corretora, certo? Mas uma corretora que seja amiga
e que crie raízes com o propósito em comum entre vocês. Está aqui Renata Seabra, é mais ou menos isso? É mais ou menos isso. Que legal. Você é assim, não é só você vender um imóvel, é você satisfazer uma família. Não adianta nada eu ter uma comissão se vão sair falando mal de mim. Entendi. Então, assim, eu vou te dar um exemplo que quando eu comecei no mercado imobiliário, aconteceu comigo que eu achei muito engraçado, eu conto isso para algumas Bora lá. pessoas. Eu atendi uma família, né, levei para 3 imóveis, para visitar 3 imóveis. Era um médio padrão, assim, de 500, 600 mil imóvel, e ele acabou não comprando na minha mão, comprou com outra pessoa, porque o imóvel que outro corretor ofereceu para ele gostou mais, né, dos que eu tinha ali na mão para oferecer para ele. E ele me ligou e disse: Renata, eu comprei, achei meu imóvel que eu queria, era um imóvel que me satisfez mais do que os que eu vi com você. Eram 3 imóveis que a gente viu. Mas eu gostei tanto do seu atendimento que eu queria que você me passasse seu Pix, que eu queria te fazer um gesto, uma pequena gratificação pelo seu atendimento. Eu levei bala para a menina, para a criança, ele gostou de mim. Eu disse assim: de jeito nenhum, eu fico super satisfeita pelo que você está me falando e me indique. É a melhor coisa que você pode fazer para mim. É meu trabalho, não vou receber Pix por isso, é meu trabalho. Então, quando você tiver alguém que te peça um corretor de imóvel, você me indique. Isso seria a melhor coisa que você poderia fazer por mim. E aí eu contei isso para minha diretora na época. Ela disse: está vendo? Mandei um print da conversa. Ela disse assim: isso vê o que você agregou, né? Atendimento bacana para eles. Isso não existe. A pessoa quis te gratificar por alguma coisa que você foi agradável, você foi educada, você foi atenciosa. E mesmo ele não tendo comprado comigo, porque aquele imóvel que eu ofereci para ele não era exatamente o que ele queria, ele arranjou de outra pessoa, mas ficou a marca, né, que ele quis me agradar e quis me recompensar por isso. E com certeza essa história, né, pelos vieses desse cliente, você tem a certeza que foi para frente. Exato. Ou seja, a recomendação. É o reforço do teu branding, da tua marca. É. Né? Quer uma coisa melhor do que você ter um amigo que diga: eu comprei com o Renato, eu indico a Renata. Sensacional. Já é meio caminho andado. Ela é uma pessoa decente, íntegra, né? Trabalha bem e vai te oferecer o que é melhor para você. Então, isso já é meio caminho andado. É isso que eu prezo por isso. Falando em desenvolvimento do vendedor, desse novo curso que as imobiliárias vão começar a fornecer, que é entender de pessoas, digamos assim, e do mercado como um todo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ela pode parecer delicada, mas não é uma realidade, porque eu também tenho serviços e trabalhos. A mudança de governo acaba tendo incidência no teu negócio? Sim ou não? E eu quero saber por quê. Sim. Mudança de governo, não só mudança de governo, mas qualquer política que você vai mudar no país, né? Qualquer nova decisão financeira, tributária, fiscal, vai interferir. Então, mudança de governo, sim, a gente tem sempre um período ali de recuo, um pouco de vendas, porque o investidor tem medo do que vem, né, por aí, novo. E políticas fiscais também, vai aumentar a inflação. A inflação incide totalmente no custo da construção civil, o que vai interferir na tabela de valores de imóveis, o que vai interferir na venda do imóvel, na demanda de procura. Então, assim, claro, mas assim, ainda te digo uma coisa. Diga lá. Interfere, mas não a ponto da pessoa ter aquele medo, porque o imóvel ainda é uma coisa segura, ainda é uma coisa sólida. O investidor que investe no mercado imobiliário ainda se sente confortável com o mercado, vamos dizer assim. É diferente você comprar um imóvel ou você investir numa bolsa de valores. Hoje você está rico, dali a pouco você acorda, você está pobre. Né? Há pouco tempo, a Sharon Stone perdeu metade da fortuna dela com bolsas de valores, investindo em empresas, em ações do Vale do Silício. O famoso Vale do Silício. Que de uma hora para outra ela perdeu metade da fortuna dela. Então, assim, com o imóvel você não vê isso. Entendi. Né? Você é uma coisa mais demorada, é uma coisa mais a longo prazo, é uma coisa que você investir no imóvel é uma coisa mais sólida, né? É uma coisa mais concreta. Por isso que na abertura... Difícil. Exatamente, por isso que na abertura eu falei assim, qual é o melhor imóvel? É o que cabe no seu bolso somente ou é aquele que está na tua estratégia econômica e financeira como desenvolvimento e deixar as heranças para as pessoas no futuro aí, não é verdade? Você falou em pandemia, o que mudou de lá para cá? Nossa, mudou bastante coisa. Principalmente a maneira de construção.
Quando se imaginava você ter um cowork dentro do seu empreendimento, né? Você tem umas salas de reuniões para você receber um cliente, para você fazer uma reunião no seu próprio prédio. Não se falava, tinha, mas era muito pouco. Era mais em flats residenciais, né? Voltado para o público de empresário, mas em apartamentos não tinha. Você ter parquinhos de cachorro para você, né? Quintal de pet. A gente conversou sobre isso, né, no outro dia. Então, assim, mudou a maneira da pessoa estar mais em casa. Teve um boom imobiliário durante a pandemia, teve um boom de crescimento de casas. Que a pessoa que morava em apartamento pequeno queria um quintal. Foram 2 anos dentro de casa. Literalmente. Literalmente. Então, mudou a maneira de você lidar com o celular, de você ver no celular não só um lugar para você dormir, mas para você trabalhar, para você estar mais tempo. E muitas empresas não voltaram. Não voltaram. Minha prima mora no Canadá, o marido dela trabalhando com bolsa de valores, tinha escritório, na pandemia não teve mais escritório. Ele hoje trabalha home office, desde a pandemia. Sim, e isso, inúmeras pessoas aconteceu isso, né? Não voltou. Não teve voltar para o escritório. A não ser aquele médico, dentista. Tem profissões que não tem como. Não tem como. Mas uma profissão que você consegue trabalhar. Eu faço home office, vou para a imobiliária, tenho reuniões. Eu também. Mas eu faço home office. Eu não é também. muito. Eu até gosto do home office. É mais tranquilo de você fazer ligação, de se lidar. Até estar ali junto da casa. Ou a gente aprendeu a gostar, né? Ou a gente aprendeu a gostar. Ou a gente aprendeu a gostar. Me conta uma coisa, o incorporador hoje, a construtora, certo? O que eles têm feito de chamariz diante desse cenário novo para chamar novos clientes, novos investidores? O que eles têm feito? Qual que é a expertise deles? Então, cada vez mais as construtoras estão mais inovando, né, nesses empreendimentos. Quais são as inovações? Então, inovações desde um concierge, que vai ter no empreendimento, tem empreendimentos que tem concierge, que tem sistema de hotel. Então, você liga para o concierge e diz assim, eu quero que marca o banho do meu cachorro e a tosa, marca a lavanderia, marca a lavagem do meu carro, eu quero ir para o restaurante tal, reserva para mim. Então, você tem um sistema de hotel, você tem empreendimentos com restaurantes, com chefe dentro do empreendimento. Você liga e diz, eu quero um filé ao molho poivre, traz aqui no meu apartamento. É uma coisa que você não tinha antes. Não tinha antes. Né? Então, você tem muitos hoje de alto padrão contratando arquitetos renomados de fora do país, de São Paulo, paisagismo diferenciados. Então, você tem hoje empreendimentos que você tem o paisagista, que é do Hotel Fasano, o arquiteto, que foi do Hotel Tal. O último lançamento de estúdios aqui em Curitiba, vai ser lançado em junho, mas eu já fui para o lançamento oficial de corretores, o arquiteto é dos hotéis 6 estrelas do mundo. Então, o arquiteto que vai fazer os estúdios aqui, que vão ser no Batel, para investidores ou para a gente que quer morar, o arquiteto que foi contratado, o escritório de arquitetura contratado, é o que faz os hotéis 6 estrelas em Dubai. Então, você imagine como é que não vai ser essa arquitetura desse estúdio. Então, inovações muitas. Paisagismo dentro de garagens, prédios que vão ter o paisagismo de São Paulo contratado, que é para garagem. Para o morador entrar na sua garagem, você vai ter um belo jardim com luz natural, porque você não vai entrar naquela garagem cinza, escura, já que você é o morador e dono do edifício. Por que não você contemplar um jardim também e uma luz natural? Então, são coisas, né, que cada vez mais tem mais inovações. Né? Hoje, os empreendimentos embaixo contam com salão de festa, salão gourmet, spa, salão de beleza, sala de massagem, como eu te falei, espaço pet, quintal para o cachorro, quintal para a criança, né, o playground para criança, cachorro, né, prédios voltados para a terceira idade. A Laguna está lançando o BIOS, lançou o BIOS, né, que vai ter um hospital do lado e um prédio inteiro voltado para o público da terceira idade. Você acha que o Alphaville foi o precursor nisso no Brasil? Não diria Alphaville só. Acho que tem uma mudança. O Alphaville tem uma coisa peculiar, né? O Alphaville ele abre
um lugar mais afastado. Mais afastado, né? sim. Que ele vai começando a montar aquela cidade ali. Ele encaminha a cidade para aquele local. Então, aconteceu isso com o Graciosa, aqui, que já existe, né? O Família Graciosa. E agora o Campo Largo, que eu vendi também lotes lá. Mas o Alphaville seria para aquela pessoa que quer morar mais afastado, que faz um home office, que não se importa de estar mais afastado, mas que gosta da natureza, que vão ter vários bosques em volta, a área verde é muito grande. Ou para aquele público investidor que não tem pressa para revender logo. Porque o Alphaville é mais demorado, né? É um longo prazo. Você já está trazendo 2 perfis de público aí, né? Uhum. Não só para o Alphaville. Aquele que usa vou adquirir o imóvel para me planejar financeiramente, mas aquele também que quer a moradia. A moradia Existe... uma moradia mais fora da cidade. E dá para conjugar os 2 juntos? Dá para conjugar os 2 juntos. Ou aquele investidor que não tem pressa, né? Como eu te falei. O Alphaville é longo prazo, né? Então o Alphaville de Campo Largo vai para lá, já está tendo agora a nova fase dele. E aí leva com isso, vai levar a escola, vai levar mercado, vai levar padaria. Mas isso é uma coisa mais do futuro, né? Não é uma coisa para agora. Diferente daquele investidor que quer investir num estúdio ou num apartamento que comprou no lançamento, daqui a 2 anos ele já vende com 30%, 40% a mais do lucro. Ele vende, revende. Aquele investidor que quer né, faz aquela alavancagem financeira. Compra na planta, revende na entrega com um lucro de 30%, 40% a mais, ou o dobro às vezes. Okay. E aí vai comprando com aquele valor, ele compra mais 2, mais 3, mais 4 e vai fazendo aquela alavancagem financeira em termos de valor. O Alphaville não, é um público diferente. A pessoa vai comprar o lote, vai deixar lá. Entendi. Daqui a uns anos ele revende. Entendi. Né? Não é uma coisa para agora. Entendi. Ou para aquele público que quer morar. Os que eu vendi foram para pessoas que queriam morar. Querem mais espaço, querem morar em casa, querem segurança, querem um condomínio clube. Entendi. Curitiba, bairros prósperos em vendas. O que tem em lista aí? Tem o primeiro lugar, o segundo, ou você pode pelo menos citar 3 aí que você está sempre de olho? Sempre de olho. Eu citaria em 5. Manda lá. Eu gosto muito do Batel, né? O metro quadrado dos mais caros. Eu gosto muito do Água Verde, é um bairro independente também que tem bastante procura. O Portão, já colado ali o Água Verde, também já tem bastante valorização e é um bairro... Eu gosto muito do Cabral, é um bairro que eu moro, eu adoro. Para quem gosta daquela zona lá, aquela zona norte, Cabral, Juvevê, AU. E o Cabral está muito bonito, né? Eu gosto muito do Cabral. Próximos de clubes, né? O Cabral tem um country ali, o Água Verde já tem o Curitibano. Então, quem é sócio procura geralmente em volta dos clubes, que você tem estrutura de um clube. Então, aquele pessoal até que não se importa muito com se o prédio tem muita coisa, porque já é sócio do clube. Sim. Então, já frequenta o clube, a academia, né, o espaço, o lazer, atividade de criança. Então, esses bairros eu citaria. O Cabral, na região norte, Cabral, eu junto com a AU e Água Verde, Cabral, AU e Juvevê. Tá. O Centro Cívico é um bairro também meio central, sem ser centro. Eu acho legal, aquela parte ali do Museu do Olho. Tem uns empreendimentos ali muito bacanas surgindo por ali, que é junto do AU, e o Batel, o Água Verde, e o Ecoville, né, que tem um público específico, que é um bairro mais afastado, também mais independente, mas aquele público que ou ama ou odeia o Ecoville. Mas tem bastante procura também para o público que trabalha ali mais em cidade industrial, o público mais para o lado de lá. Hoje os prédios mais caros do metro quadrado estão no Ecoville. No Ecoville. No Ecoville. Sentido teatro positivo. Isso, ali. Entendi. Os mais caros assim, de metro quadrado são ali, no Ecoville. Entendi. Dá para ver pela estética da arquitetura ali que o investimento ali tem um poder mais elaborado. Mais elaborado. E aí tem os condomínios, né? Que Curitiba, diferentemente de Salvador, falando das regiões que eu conheço, né? Tem um público que namora muito em condomínios de casa, que procuram muito casas, sobrados, essas construções de sobrados, de casas. Curitiba tem bastante, você vê bairros inteiros ainda ali, como Vista Alegre, Pilarzinho, que tem aquele público que tem aqueles condomínios da casa de rua. Isso é meio que peculiar daqui de Curitiba, em Salvador, você não tem isso. Tá. É mais perigoso, a cidade mais perigosa também, então a pessoa procura mais condomínios, né, com prédios
mais segurança. Entendi. Deixa eu fazer um ensaio contigo. Eu sei que a incorporadora, a construtora, quando ela oferece o garden, a sala gourmet, a sala de ginástica, a piscina de 25 metros, a sauna, o espaço pet, quando ela faz tudo isso, ela já fez uma pesquisa que antecede o comportamento do consumidor. Agora comigo, por exemplo, vamos supor, eu tenho um budget para investir na minha nova moradia, ou seja, eu tenho uma verba. Essa verba, você tem lá de opção, no mesmo bairro, um espaço gourmet, com tudo isso que eu citei, mas você tem um apartamento talvez quase com a mesma metragem, mas que não tem nada disso, e daí você vem e me faz a pergunta: Elton, você é churrasqueiro, você faz festa, você nada, você utiliza tudo isso? E daí eu te respondo: Renata, você sabe que não? Você daí falaria para mim, porque eu tenho esse aqui que vai custar 200 mil a menos. Você faria já de pronto? Claro, tem gente que já chega querendo um condomínio clube. Pois é. Né? Então, assim, não, eu tenho um filho pequeno, eu quero um condomínio clube, eu quero um monte de coisa no empreendimento, então você vai procurar focado. Já tem outros que dizem assim, eu não uso nada do prédio, não faço a menor questão disso. Para mim é para, vamos dizer assim, encarecer condomínio. Vamos pegar um apartamento mais compacto. Entendi. Que não tem, ou tem outros que dizem, eu não me importo com o tamanho, mas eu quero um apartamento novo com um monte de coisa embaixo. Beleza? Ou não, eu prefiro, Renato, um apartamento mais antigo, mais bem localizado, num prédio mais antigo, que não precisa ter nada embaixo, mas eu quero espaço em cima. Eu vou reformar. Entendi. Porque às vezes a minha verba para minha diversão e entretenimento é para uma viagem, na grande maioria das vezes. Se for um público mais sênior, não se importa com isso. Não tem criança pequena, ou não quero filhos, eu só tenho um cachorro, então, ou não quero filhos e viajo muito, não quero nada no prédio, não recebo ninguém. Tem para tudo. E isso aí entra um corretor de imóveis, né, para te auxiliar nisso aí, né? Você nessa pesquisa do mercado, entender o cliente e mostrar a melhor opção para ele. Voltando um pouquinho aqui, eu quero bater nisso, porque para onde eu olho, principalmente ali por 6, 7 da tarde, eles estão nas coleirinhas de Curitiba inteira. O mercado pet mudou definitivamente ou teve uma ligeira mudança na concepção, na incorporação dos imóveis, no perfil de vendas? Como é que está isso aí? O mercado pet mudou e muito. Muito? Principalmente depois da pandemia. Eu li há pouco tempo, no Bem Paraná, uma empresa que disse que subiu, de 2021 para cá, 30% de pessoas... Hoje tem 30% de pessoas com cachorro a mais do que tinha antes da pandemia. Eu sou um exemplo disso. Eu comprei um pet na pandemia. E eu, mais um outro colega, amigo meu e outros amigos também. Tenho uma filha única, e aí na pandemia eu digo, eu vou comprar uma cachorrinha para ela. E então isso cresceu muito, 30% de 2021 para cá, a 2024. Então, claro que as construtoras, sabendo disso e pesquisam sobre isso, melhoraram, né, essa coisa. Tem lugares que tem prédios que tem banho, lugar de banho para o cachorro. Dentro do condomínio. Dentro do condomínio. Olha só, o banho, tomar o banho, secar, como se fosse um salão para o cachorro, né? Um salão bacana. Fora o parquinho, o quintal, o lugar para tomar banho. E alguns empreendimentos de alto padrão, de alto luxo, sim, tem um lugar, o banheirinho do cachorro, aqui em Curitiba. Olha aí, famílias multiespécie, que é o termo técnico, né? Isso. Olha que legal a dica da Renata aí. Procurem ela, porque vocês vão ser assertivos, pegando uma pessoa que entende de pessoas, entende de posicionamento geográfico e sente na alma aquilo que o cliente está precisando, não é verdade? Com certeza. Eu anotei aqui, eu quero saber uma coisa sobre o Garden, certo? Ele é um diferencial para as famílias somente? Como é que é a questão do Garden? O Garden tem também aquele público específico. Porque o Garden é mais caro, né? É mais caro, mas menos que uma cobertura. Não sabia disso. A cobertura ainda é mais... Porque quanto mais alto, mais caro o empreendimento. Certo. Então, o Garden tem aquele público específico. Tem gente que odeia Garden. Tem gente que adora Garden. Geralmente, quem tem um pet gosta de Garden. Quem é mais velho gosta de um Garden. É um lugar para tomar um sol. Às vezes, uma pessoa tem um filho com necessidades especiais. Olha que legal. O Garden é bacana. Porque você tem um quintal, você se sente numa casa com a segurança de um prédio e você tem um espaço aberto. Quem tem criança, quem tem cachorro, quem às vezes mais idoso gosta de um lugar. Você faz uma horta, você faz um quintal, você faz um espaço gourmet, você vai tomar um sol ali, quando Curitiba nos permite um sol. E aí você tem um
espaço a mais. Você se sente numa casa. Entendi. Tem gardens, Elton, que tem gramas. Tem garden que tem 200 metros de jardim. Caramba! É uma casa com grama, com piscina. Dá pra jogar futebol Dá dentro. para jogar futebol, dá para Vôlei. você fazer. Realmente é um quintal. Você planta árvore no seu garden. Aham. Então, é um público específico. Aí tem gente que diz, não, mas acho que perde um pouco a privacidade, porque a pessoa olha de cima, né, e pega e vê o seu quintal, mas hoje tem algumas artimanhas da construtoras para fazer uma floreira maior, para a pessoa não ver o garden. Então, tem algumas construtoras que você já tem uma floreira grande nos apartamentos em cima, então a pessoa tem que se debruçar muito para poder estar vendo ali o garden. Então, existe uma certa privacidade em alguns empreendimentos já. Perguntas da minha época, porque eu já sou 40 a mais. Vamos retomar no tempo lá. Eu, graças a Deus, Renata, eu moro num prédio que meu carro praticamente ele estaciona sozinho. Ou seja, as garagens são amplas e a área de manobra é facilitadora. Pergunta isso é um ponto crucial que a gente vê com raridade no mercado hoje. Você vê um belo prédio, você vê uma bela arquitetura, o imóvel é bom por dentro, mas a garagem é estreita. Está cheio de coleção de raspados na parede lá, porque é estreito. O que muda, certo? Na escolha definitiva quando a garagem não é boa? Ou você acha que isso não tem nada a ver porque o Uber já está na vida das pessoas? Fale sobre a sua visão. Eu acho que em garagem interfere sim. Interfere sim. Se a pessoa não tiver carro, não importa, mas até para você revender depois o apartamento, isso interfere. Entendi. Ainda na valorização do imóvel. Eu não tenho carro, eu sou ando de Uber, né, que é uma realidade aí. Muita gente que não tem, que gosta da facilidade do aplicativo. Mas para você revender, você vai vender para uma pessoa que tem carro, precisa. Então, eu vejo nos empreendimentos mais antigos que não tinha muito essa preocupação. Há pouco tempo eu levei um cliente num apartamento maravilhoso no Batel, que era aqueles sistemas de pallets, sabe pallets que você encaixa o carro e o porteiro empurra, ele vai... Eu não sei, nem todo mundo sabe o que é. Ela chegou lá e disse, nossa, e ela deixou de comprar por causa disso. Entendi. E um apartamento maravilhoso, com ótimo espaço, a 2 quadras do pátio Batel, e era uma garagem que era ainda com dificuldade, porque era uma garagem mais antiga, colocaram esse sistema para caber mais carros. Então, isso influencia, sim. Já os empreendimentos novos e de alto padrão, isso muda. Você tem hoje, para carros, as garagens são mais... Tem garagens, inclusive, para acessibilidade de cadeirantes. Os prédios fazem garagem, são obrigados a fazer garagens para pessoas que usam cadeira de roda. Isso já é lei ou está sendo ainda... Existe uma lei, sim. Existe, mas não é todo mundo que segue muito isso, mas existe sim uma lei que tem que ter. Carros elétricos, a maioria dos prédios hoje em dia, os de alto padrão, tem garagens ali para carro, pelo menos uma vaga para carro elétrico. A tomada, né? A tomada, depósitos, inclusive garagens dentro de garagens, ou seja, você tem um carro lá, uma Ferrari raríssima, que você não quer que fique exposta. Você tem um boxe fechado na garagem para aquele carro especial seu. Hoje os empreendimentos têm isso, os empreendimentos também de alto padrão. Você separa seu carro, você fecha seu carro lá. Então, existe, né, para todos os gostos, mas é uma preocupação, sim. Hoje as garagens são mais bem elaboradas nos prédios mais novos, pensando na facilidade, né, e do que eu acho dos prédios antigos. Eu vejo mais dificuldade nos apartamentos antigos, com as coisas mais apertadas, mais fechadas, sem luz natural, mas sem menos, vamos dizer assim, agregar valor na garagem. Não ligavam para a garagem. Sim. Não era um lugar que a pessoa gastava. As construtoras não gastavam em garagem. E hoje eu já vejo os empreendimentos novos que existe uma preocupação em gastar um valor para chamar a atenção. Pintura de epóxi, uma pintura de epóxi numa garagem hoje é 200 mil. Puta, eu acho legal pra caramba. Aquela do Pátio Batel é 200 mil numa garagem ali. É muito caro. Né? Você fazer. Mas para manutenção de limpeza do condomínio é impressionante. Né? E parece que é tudo clean, fica lindo você descer. É uma tecnologia, né? Tecnologia. E como eu te falei, a luz natural está vindo forte aí. Fazer um jardim na garagem, fazer uma coisa diferente, porque é onde o proprietário vai entrar todo dia. Então, entendi. Não só se preocupar com a entrada bacana do prédio, mas o proprietário que pagou o apartamento vai entrar pela garagem. Então, isso é uma preocupação. Então, existe sim uma preocupação hoje em dia com garagem, é uma
uma valorização no imóvel. A palavra luxo, ao mesmo tempo que ela é atrativa, para quem é investidor ou está querendo comprar, ela pode assustar. Por que eu estou comentando isso? Eu queria que você definisse o que é um imóvel de luxo hoje. O imóvel de luxo é aquele imóvel que você agrega, que as construtoras agregam valores. Me questiono muito por que o imóvel custa 10, 11 mil metros quadrados, um imóvel novo, e o outro imóvel vai custar 18 a 22 mil, a 25 mil metros quadrados. Porque existem imóveis que você tem valores agregados nesse imóvel. Certo. Vou te explicar melhor. Diga lá. Hoje, os imóveis de ultra luxo, que chamam, né, existem muitos imóveis que você contratam empresas, não só arquitetos renomados, como eu já falei aqui, mas empresas de alto luxo, como, exemplo, a Plainge faz parceria com o escritório da Pininfarina, que é o da Ferrari, que é o design da Ferrari. Ela contrata o escritório que faz o design para carros da Ferrari e para outros carros esportivos, italiano, e para ajudar na concepção do empreendimento, fazer a estética do empreendimento. Entre outras, tipo, a Miami tem muitos empreendimentos, Armani Residences em Miami, que é o Armani, né, costureiro, que você faz, você dá um nome. Aqui a GT Build fez a Versace, lançar parceria com a Versace. Né? Então, empresas de moda, de alto luxo, com empresas de design de carro, a Pininfarina, a Porsche. Hoje em dia, as construtoras contratam para dar o nome, né, daquele empreendimento. Então, Plainge by Pininfarina, Armani by Casas Residence em Miami, Aston Martin em Miami Residence. Então, você está um carro de luxo junto com o design do carro inovador, junto do empreendimento. Então, você agrega tecnologia àquele empreendimento, não só esteticamente, mas a tecnologia de um carro você vai agregar naquele empreendimento. Então, isso, né, é o que chamam de ultra luxo no empreendimento. Não só isso, Elton, aí você junta essas construtoras. Vidro duplo no apartamento inteiro, vai ver o custo disso. Curitiba é frio, né? Você tem uma acústica, para acústica e para um frio no apartamento inteiro. Eu coloquei um vidro duplo, uma porta de vidro duplo no meu quarto, porque era uma face sul, meu quarto, e fazia frio. Foi 15 mil reais. Uma porta. Você pensa no apartamento inteiro isso. Chão banheiros com piso aquecido, banheiro com desembaçador de vidro para não embaçar o vidro, o espelho. Esquadrias de PVC. Esquadrias, né? Maravilhosas. Lajes com acústicas, lajes ao pé direito duplo. Tudo isso você vai juntando e vai agregando valor àquele imóvel. Então, o metro quadrado daquele imóvel não pode ser igual de um imóvel que não tem esse tipo de coisa. Isso que a gente está falando do imóvel, não da localização. Ainda tem a localização premium, que a gente chama localização premium. Premium. Localização premium, aquela localização escolhida a dedo, aqueles últimos terrenos ali, né? Então, isso tudo você vai... Aí você contrata arquitetos renomados, paisagistas renomados, você vai agregando, né? Você entrega um imóvel com espaço gourmet, academias de alto padrão, né? Com aqueles equipamentos de última geração, tudo equipado, do enxoval ao aparelho de ginástica, tudo. Então, isso vai agregar valor ao imóvel. Não pode ser o mesmo valor do imóvel que não tem isso. Né? Então, o metro quadrado vai encarecer. Você tem que fazer essa conta. Existe para todos os gostos. Eu não quero pagar isso. Eu tenho um imóvel que não tem isso. Mas eu quero esse luxo. Eu tenho um imóvel que tem esse luxo. Renata, a dificuldade que você e seus colegas ou amigos corretores em nível de Brasil estão enfrentando, qual que é o ponto ou os pontos em comum, por favor? De enfrentar a dificuldade? Isso. Eu acho que depende da região, né? Você falou em nível de Brasil. Certo. Depende da região. Tem regiões que existe mais dificuldade com venda de imóveis, porque pela cidade mesmo. Então, qual é a mais facilidade? Qual é que você acha que vende melhor? Imobiliário em Camboriú, Monório em Camboriú, ou imobiliário em Manaus? De Camboriú, o cliente bate na porta, querendo comprar um imóvel de 30 mil metros quadrados. Certo. Então, São Paulo, a facilidade de vender é muito maior do que uma região, né, um interior da Bahia, vamos dizer assim. Então, existem regiões, né, que existe mais facilidade com venda, a procura é maior. Os imóveis são mais caros e, mesmo assim, a procura é maior. Litorais, cidades litorâneas, a procura é maior.
Então depende da região, né? Então, mas as dificuldades que seriam que eu falo aqui de Curitiba de maneira geral, eu não vejo, na verdade, muita dificuldade. A maior dificuldade que eu acho que eu teria seria para o cliente conseguir passar para mim exatamente o que ele quer, porque às vezes o que eu te falei, nem ele sabe bem o que ele quer. Né? Eu chegar para o cliente, é difícil você chegar para o cliente chegar para mim e dizer, Renata, eu quero tantos quartos nessa região, tanto preço, me dá as características perfeitas. Eles não conseguem dizer isso. Então, eu tenho que fazer um estudo, né, com aquele cliente, saber exatamente o que ele quer, e porque o mercado tem para todos os gostos. Eu tenho imóveis de todos os tipos. Então, assim, ofertas eu tenho. Né? Eu entender realmente aquele cliente, ele saber o que ele quer, passar para mim, para eu direcionar ele. Não precisa nem te perguntar, você gosta de vender. Gosto de vender. Legal. Me conta uma coisa. Você já aceitou automóveis nas negociações? Tem gente que pode aceitar, sim. A permuta existe. É mais difícil. É um praxe, diminuiu. Como é que está o mercado disso? Não, geralmente eu digo aos meus clientes, é melhor você vender o carro ou vender o apartamento do que você botar no negócio. Porque geralmente quando aceita, não querem aceitar por um valor real. Aceita por um valor mais desvalorizado. Porque né? a tabela FIP do automóvel, mas não é interessante. Porque às vezes a pessoa não quer o automóvel, então vai ter que pagar para revender. Entendi. Às vezes a pessoa não quer o imóvel que o outro tem. Mas existe, sim, essa negociação com alguma permuta. Tem gente que aceita, que não tem problema. Em Curitiba hoje, as pessoas estão trocando casa por apartamentos? Está equiparado ou é o inverso? Me conte um pouco disso. É equiparado. Equiparado. Existe o público que diz, eu gosto de casa, quero casa geralmente em condomínio, que me pedem. E tem um público que diz, não quero casa, quero apartamento. Então, é bem diversificado. O fator é segurança ou é conforto? Eu acho que segurança pesa bastante. Pesa bastante. Por exemplo, eu tiro assim, eu adoro casa, mas eu tenho uma tendência mais pelo apartamento. Minha filha fica sozinha em casa, né? Fica sozinha, eu deixo ela sozinha em alguns momentos do dia. E assim, eu me sinto mais segura num apartamento, talvez, né? Então, do que uma casa de rua, talvez. Então, eu acho que segurança ainda é um fator. Porque todo mundo acho que gosta de uma casa. Ou a casa também, a pessoa não quer porque tem mais trabalho, talvez. Eu tenho um quintal, eu vou ter mais um custo de jardim. E aí o apartamento facilita também. A pessoa que não para muito em casa, geralmente prefere apartamento. Trabalha o dia inteiro, que só volta à noite para casa. Aí diz, eu não quero casa, porque vai um custo a mais, né? Entendi. É um jardim, é manutenção, é segurança. É bem diversificado isso aí. Que dica você dá para o casal novo, entre 25 e 38 anos de idade, que está constituindo a sua vida pessoal cônjuge? O que você dá de norte aí, ou pitaco? Para adquirir o primeiro imóvel. Exatamente. Planejamento. Por quê? Por quê? Não adianta você, tem que entender o que é que o cliente... Primeiro, procurar um bom corretor de imóveis, né, de confiança, para ele te auxiliar. Porque aí você vai pegar um imóvel que esteja com condições de compra bom, ou seja, um imóvel que esteja com a documentação em dia, né, que não esteja penhorado, que não esteja com problema. Vamos anotando aí. Outra dica é dizer para o corretor de imóveis o quanto você pode investir nesse imóvel, para a gente saber direcionar. Quanto você tem de entrada, quanto você quer financiar, se vai financiar, a gente auxiliar. Vamos fazer simulações. A gente tem na imobiliária hoje, trabalho na Sim Imóveis, a gente tem na imobiliária hoje o setor que ajuda com financiamento. Então, a pessoa procura, Renata, eu quero financiar, um exemplo, 500 mil. Vamos fazer várias simulações. Eu indico para ele para o setor para auxiliar no financiamento. Então, a pessoa não se preocupa com nada. O imóvel, a gente tira todas as certidões negativas do imóvel, do comprador e do vendedor. Certo. Então, a gente faz até um apanhado geral de tudo, né? Pesquisa tudo para saber que aquele imóvel está apto para venda. É um bom imóvel para você, para o meu cliente comprar. Primeiro que a gente só anuncia na imobiliária, depois de fazer essa seleção toda. Chegou o imóvel, Renata, você vende meu imóvel? Vendo. Me passa seus dados todos, os dados do imóvel, matrícula, para a gente fazer uma seleção de tirar as certidões para a gente poder anunciar. Então, os imóveis que estão anunciados na imobiliária são imóveis que estão bons para vender, que estão aptos para vender. Não anuncia imóvel. Então, direcionar tudo isso aí. Tudo isso está dentro da palavra planejamento. Planejamento. Certo. Ou seja, não tenham medo, mas tenham planejamento. E planejamento não é só adquirir aquele percentual de entrada. Seria isso? Isso. Ou é possível comprar um imóvel hoje sem ter entrada?
basta eu ter uma aprovação de crédito comprovando a minha renda. É possível? Não, em construtoras não. Você Em tem que sempre construtora, dar não. uma entrada. Uma entrada. E se você comprar de terceiros também, né? Porque você pode pegar um financiamento no valor total. Tá. Mas você tem que dar, né, alguma entrada, sempre tem, pelo menos 10%. 10% é o número ideal. No financiamento. Tá. Se for numa construtora, entre 20% a 40%. Ou você dá uns 20% naquele ato, algumas com 10% também. Mas você paga naquele primeiro, né, anos ali, vamos dizer, agora que você consegue comprar um imóvel assim, você consegue comprar um imóvel com 30%, 20% do valor, ou 40%. E depois deixar para as chaves e pegar um financiamento. Falando de duas estratégias, vale a pena comprar na planta? Eu acho muito que vale. Tá. Eu acho muito. A valorização é muito maior. Ok. Mas tem gente que não pode, tem gente que tem que mudar já. Entendi. Ou você diz assim, um custo, você vende o seu, tem que ir para um aluguel, comprou na planta, sim, vai morar onde? Tem que ir para um aluguel. Perfeito. Então, você tem que ter esse planejamento. Depois, Renata, não me importa de ficar no aluguel. Eu vou vender o meu, pegar o dinheiro, comprar um lançamento, vou para um aluguel, quando ficar pronto, eu me mudo. Mas eu peguei aquela valorização toda que aquele imóvel vai ter. E você comprou por um preço muito menor. Você pega a tabela de começo de lançamento. Certo. Entendeu? E você já me deu a palavra-chave, vem a segunda pergunta sobre estratégia. Vale a pena já, então, comprar um imóvel usado para daí, então, alugar ele com esse dinheiro do aluguel, ele se manter em condição de ficar quitado? Existe essa jogada ainda? Existe. Mas eu acho que fica mais legal você fazer o seguinte, você comprar numa construtora, você paga aquele comecinho, lançou. Perfeito. Né? Você, investidor, geralmente compra lançamento. Lançou, a tabela zero, como a gente chama, ou seja, a tabela inicial. Aquele imóvel nunca mais vai voltar até aquele valor daquela tabela. Sempre vai subir. Todo mês a gente recebe de consultoras, de 2 em 2 meses, o aumento de imóvel. Então, o imóvel que foi lançado com aquele preço jamais vai voltar para aquele preço. O investidor compra aquele imóvel, lançou, comprou. Aí ele paga ali 20%, 30% até as chaves do imóvel, entregou o imóvel, ele aluga e pega um financiamento para o restante. Os outros 70% ele financia. Tá. Com o valor do aluguel, ele paga o financiamento. Então, o que é que ele investiu? 20%, 30%. Entendi. Isso é possível fazer. Muito. Muita gente faz isso. Você sabe receber, eu como cliente, você faz esse desenho na minha frente. Exato. Você vai investir, sei lá, um estúdio, né? Certo. Vamos botar um estúdio mais caro. Um estúdio ou 2 quartos de 400 mil. Você vai investir 150 mil até as chaves. Você vai desembolsar do bolso 150 mil, pagando parcelas de 1.000 e pouco, 2.000 reais. Quando entregar o estúdio, você aluga esse estúdio pelo sistema de Airbnb. O estúdio vai se pagar. Aí você pega o financiamento do restante, né? Dos outros 70% do imóvel. E o estúdio vai se pagar. Então, o inquilino vai pagar o seu financiamento. Certo. Que bom que você falou isso. O Facebook, quando surgiu, ganhou força, ele literalmente matou vários periódicos pelo mundo. O Netflix matou a Blockbuster. O Airbnb, nesse sentido, quase que matou as imobiliárias ou quem aluga imóvel. Certo? Certo. Como é que está a questão do Airbnb? Quem já tem essa autonomia para estar anunciando o seu imóvel lá e quem precisa de uma consultora humana, real, que entende de pessoas e pode ensinar estratégias. O que você vê de diferente aí? Por exemplo, do mercado disruptivo digital. O que você acha que está pegando aí? Então, quando você compra um imóvel para investir, para você alugar, 98% das pessoas são investidores ou pessoas que investidores, né, que não vão morar naquele imóvel, que compram justamente para fazer Airbnb e preferem o sistema de administradoras. Então, você hoje em dia já compra um imóvel sabendo quem vai administrar. Então, você vai comprar um imóvel que vai lançou, é para Airbnb. O público é Airbnb, vai ser só estúdios. E vai ser administrado pela Yoga, pela Housee, e outras tantas empresas. Então, você paga para aquela administradora, mas você não se preocupa com nada. Então, geralmente, esse público tem clientes, né, que não moram nem em Curitiba, que compram como investimento. Então, ele não quer se preocupar, não quer se incomodar. E você imagina a pessoa que comprou para ela mesma administrar, cada pessoa que sai, inquilino que sai, cliente que saiu, que alugou, você vai ter que ir lá fazer a faxina e ver se está tudo ok? De 2 em 2 dias, de 3 em 3 dias, você não vai fazer isso. Você tem uma empresa que faz isso e que tem esses portais, esses sites todos que já aluga para você, que já está ali. A pessoa vai para São Paulo, eu já entrei no site da House,
para pegar um estúdio da House em São Paulo. Eu vou no site deles, é administradora do imóvel. Eu não vou saber quem é o proprietário que está ali. Então, mesmo assim, ainda existe as empresas que vão administrar. Então, eu acho que não tem assim, não vai acabar com empresas que fazem isso, porque é muito mais cômodo para a pessoa que tem um estúdio você deixar com uma empresa dessa que faz isso todo dia, que tem pessoal que entra lá de limpeza, que já limpa tudo, que já faz, a limpeza já está automaticamente já alugando para o outro. Você vai lá entregar a chave do imóvel? Não vai. Eu tenho um imóvel com meu marido na Praia do Forte, litoral norte da Bahia, ali perto, 50 quilômetros de Salvador. A gente comprou um imóvel lá, uso em janeiro quando eu estou lá na Bahia, e durante um ano eu alugo. Eu dou para administradora. Eu não tenho como ir lá entregar a chave para a pessoa. Entendi. Como é que eu vou ver se a pessoa deixou o imóvel tudo ok? Então, eu dou para a imobiliária. Lá, local, delego, pago 15% e ela faz a administração para mim. Me manda no final do mês quanto alugou, eu tenho um acesso. Mas eu tenho que ter a imobiliária lá local, porque não tem como eu mandar uma pessoa lá alugar, dar a chave, fazer faxina. Não tem. Então, ainda existe a imobiliária que faz isso, ainda existem as empresas que fazem isso, né, para esse público. Então, eu acho que isso não vai sair. Porque é muito mais cômodo para a pessoa. Entendi. Antes de entrar na parte final, eu fiz um estudo pegando ali o Água Verde, uma região central ali, perto do shopping Água Verde, onde você vai ter o supermercado Angeloni, a 500 metros, você vai ter o Festival a 400 metros, você vai ter o Mufato a 1 quilômetro, você vai ter o Condor a 700 metros, farmácias Nisseis tem 6, Panvel tem 3 e posto de gasolina tem 7. Isso é um exemplo pequeno, sem falar de agências bancárias. É um epicentro logístico fabuloso para quem está procurando um imóvel. O Água Verde é independente, né? Igual um Batel, assim. Mas existem outros bairros também que são independentes. Existem. A pergunta é, o cliente presta atenção nisso ou você, Renata, tem que levar essa informação para eles a favor? São poucos os clientes que pensam nisso, você acredita? Que Sério mesmo? Pensar. E às vezes até assim, eu digo, você vai estar olhando aqui, onde é que você trabalha? Estou olhando no Água Verde, como a gente está falando, mas eu trabalho no Cabral. Aí eu digo, então você tem certeza que você vai querer morar no Água Verde? Porque escola de filho, você tem que morar junto. Eu tenho um filho, é um trânsito que a gente pega, demora 2 horas às vezes, né? Vou levar minha filha na escola, volto, é meia hora para ir, meia hora para voltar. E de novo vou buscar, meia hora para ir, meia hora para voltar. São 2 horas do seu dia. Entendi. Então você tem que fazer esse planejamento, morar perto da escola dos filhos, se tiver filho, morar perto do trabalho é essencial. Né? Porque senão hoje o tempo é dinheiro, né? Hoje não, né? Sempre foi. Sim. E qualidade de vida. Qualidade de vida, se você fica muito tempo no carro. Então isso tem que ser planejado, morar perto de onde você tem sua vida. E claro, se for um bairro que já é independente, que tem esse comércio, mercado, farmácia próximo, né? Um clube, como a gente falou, melhor ainda. Entendi. Então, o cliente tem que pensar nisso, mas são poucos que chegam comigo, para mim, já com essa decisão tomada, dizendo assim, são poucos, é raro. Legal. Às vezes vai mais pelo empreendimento do que pelo local. Entendi. Por exemplo, está fazendo um passeio de final de semana, passou na sorveteria com a criança pequena, daí então com aquela bioquímica favorável na cabeça, dia de sol, passou na frente do empreendimento que é longe da moradia. Ficam encantados, evidentemente. Mas daí acaba... Ganha um folder no semáforo, né? Diz, Renata, esse empreendimento aqui. Aí eu digo, não, vamos lá. Faz sentido para você, né? Esse empreendimento ele vai ser aqui. Você vai se mudar, você muda a sua vida toda. Né? Eu tiro por mim, eu moro ali no Cabral, minha filha está agora estudando no centro, eu pego um trânsito grande, eu trabalho no centro cívico, o inglês dela é no AU, então tudo tem que ser... Eu sou sócio do Country, aí facilita para mim, porque estou ali junto. Então, eu tento morar e fazer minha vida mais próxima possível. Claro que nem sempre dá. Mas é o ideal, né? Você concorda comigo? Né? Quando eu vou fazer uma visita, às vezes, no Ecoville, eu digo, nossa, como é longe o Ecoville para mim. Sim. Já ao contrário, né? Quando alguém está no Ecoville, que vem para o Cabral, que vem para a região norte, acha muito longe. Sim. Eu acho que você tem que procurar fazer uma vida próxima, muito mais cômoda. Tua percepção como estrategista do teu negócio, se falou em folder, em sinaleira, você faz? Não, eu não acho que você vai... Eu não acho que dê muito resultado nisso. Tá, então você gosta de redes sociais? Eu gosto de rede social. Te traz retorno? O retorno, sim. A rede social é muito boa. Tá. O Google, a empresa que eu trabalho investe muito no Google também. Olha a dica aí, pessoal.
Tipo, você procurar... Se você for procurar um imóvel, você vai para onde? Você vai para o Google, né? Vai Você pro bota lá Google. apartamento Batel para vender, compra. Então, o Google é que sai ali as imobiliárias, que você tem ali o anúncio. A rede social é um lugar que você está olhando e às vezes você vê um anúncio que você não estava nem interessado, mas você clica. Né? Mais assim, uma ocasião, uma coisa assim mais espontânea a rede social. Mas você vai procurar um imóvel para alugar ou para comprar, você vai no Google ainda, né? Volte e meia pergunta, Elton. Um parêntese, depende da sua idade. Também. Né? Porque Também. hoje eu acho que talvez o jovem vai para o TikTok. É verdade. Não é? É verdade. Redes compatíveis com a idade. Com a idade. Por exemplo, a gente está falando aqui no podcast do Bioma 7 de negócios e a gente não citou o LinkedIn. LinkedIn. Ele é mais frio, o LinkedIn. É. Mas eu acho que lá tem coisas mais sérias e mais concretas. Muito mais. É. Não é verdade? É. Mas a rede social também funciona, vamos pensar junto aqui agora. Você às vezes não tem um funil de vendas concreto através do Instagram, do TikTok ou do Facebook, mas você tem uma coisa fundamental para qualquer profissão chamado processo de branding. Ou seja, a construção do teu storytelling, da tua jornada, quem é você sorrindo, os textos que você posta, as dicas, aquilo que você escreve. Talvez a rede social seja fundamental, pelo menos para isso. Para me conhecer. Exatamente. Para me seguir. Né? Tem pessoas que me seguem ali que nunca me viu. Até porque esse podcast vai estar nas redes sociais. Não é verdade? Então, eu acho que assim, o brand é muito importante hoje, né? Você levar a sua marca, a sua essência. Porque é aquela coisa, imóvel muita gente vende, mas qual é o meu diferencial? Sou eu, é o meu atendimento, eu lidar com aquele cliente, a maneira que eu consigo perceber a necessidade de cada cliente diferentemente, né? Então, assim, esse é o diferencial do corretor de imóveis. Porque chegar lá na construtora, você gostou do imóvel, você vai lá, a construtora vai te apresentar ali, e ok. Mas o diferencial de você fazer essa curadoria para saber para aquele cliente o que é melhor para ele. Sim. Isso é o corretor que faz, é aquela pessoa. E assim, a indicação, né, também, um indicar para o outro, a indicação, o meu meio social que eu vivo, né, meu relacionamento. Network A proativo. minha network, entendeu? Então, assim, é um conhecer o outro, e eu chegar ali, levar o meu nome, para dizer, tá procurando imóvel? Deixa eu te ajudar. Né? Eu sou a fulana, conhecida da fulana, tal, o seu. Isso já cria um relacionamento com a pessoa. E a sua, talvez seja o principal, viu? É o seu network para você vender bem imóveis. Bom, seu relacionamento. Hoje aqui no Bioma 7, de fulana, você não tem nada. Você é a Renata. Inclusive, minha amiga eu já te considero. Eu te chamo de baiana, de curitibana ou uma nova curitibana? Curitibaiana. Curitibaiana? Pô, eu nunca ouvi isso. Isso é marketing. Que bacana. Então, a Curitiba me acolheu, né? E claro que eu adoro minha cidade. Vou muito para Salvador, meus pais ainda moram lá, né? Meus amigos de infância. Mas Curitiba me acolheu. Não vim para cá por tentar algo novo. Vim até com receio, vim casando, né? Sim. Uma pessoa que já morava aqui. Que legal. Mas realmente Curitiba é uma cidade que acolhe, né? A pessoa fala que o povo é frio, é mais frio do que o baiano, concordo. Mas assim, você sabendo o seu nicho, sabendo se posicionar, e depois que você fica amigo, você faz bons amigos. E o que você falou, eu assino embaixo, mas eu acho que é em qualquer região do Brasil. Né? Você chegar novo, assim, né, num lugar, sim. mas... Faz parte. Se bem que meu marido, já sendo daqui, já me facilita muito, porque eu já entrei na sociedade, né, como esposa dele, não foi como a Renata sozinha. Né, se ele fosse da Bahia, talvez eu tivesse muita dificuldade. Mas ele já tem amigos de infância aqui, então já me inseriu num meio, né, num grupo que já era dele. Então todo mundo já foi muito bem acolhida, né, pelos amigos dele, pelas esposas dos amigos dele. Você quer fazer um convite para o novo corretor te procurar para saber de alguma coisa de você? Um novo corretor de imóveis? Quer fazer esse convite? Pode ser. Olha para a câmera e chama, então. Corretor de imóveis, você quer fazer uma parceria com uma pessoa que entende do mercado imobiliário de Curitiba, que está querendo crescer também nesse mercado, me procura. Me segue lá nas redes sociais e vamos fazer bons negócios. Maravilha. Renata, antes de você deixar a tua palavra final, eu queria te agradecer enormemente, porque no guarda-chuva do Bioma 7 existe um complexo de PJs, PFs, profissionais e cases de sucesso que a gente não para de entrevistar, graças a Deus. Você esteve aqui na tua agenda estreita
porque eu sei que você deveria, pelo menos a tua concepção, né, estar vendendo, mas você veio fazer esse carinho para somar junto com a gente. E passando a palavra para você, eu queria que você deixasse um recado para o ramo imobiliário final e depois, para quem você queira, uma mensagem final aí de luz, de esperança ou de atenção, visto a tragédia que está acontecendo no Rio Grande do Sul, visto a economia que não para de mudar, visto tudo o que você percebe da tua visão. Por favor. Então, é muito importante, né, a gente ter uma consciência do que o corretor de imóveis faz. Muita gente ainda acha que é uma coisa desnecessária e não vê o potencial de um bom profissional de corretor de imóveis. Você pode deixar de entrar em várias roubadas, né? Você tendo um bom profissional, e isso não só em corretor de imóveis, né? Isso no médico, no advogado. Como é difícil você ter um advogado de confiança hoje, que você possa confiar, que você possa saber. E assim, sendo, né, um corretor de imóveis também. Então, um corretor de imóveis que tem um bom relacionamento com as construtoras, que seja uma pessoa antenada, que saiba dos mercados que está vindo novo por aí, das regiões que vão valorizar, das regiões que já estão valorizadas, né? Então, você dá essa atenção a esse profissional tão importante para você construir o seu lar, para você comprar a compra da sua vida, às vezes. Né? Um dinheiro, às vezes, como eu digo, de uma vida inteira que a pessoa investiu num imóvel, não pode ser um dinheiro desperdiçado. Tem que ser uma boa compra, tem que ter um bom profissional, uma pessoa capacitada, uma pessoa séria, íntegra nesse mercado, que vai te auxiliar. Então, eu deixo aí um recado para os clientes que estão me ouvindo, as pessoas que podem ser meu cliente, né? Procurar boas imobiliárias renomadas, né, que tenham uma boa reputação, e procurar uma pessoa decente, né, que entenda no mercado, para te auxiliar aí, um amigo, né, que você pode se tornar um amigo. Sim. E é isso. E aí deixar aí, minhas portas estão abertas para ajudar outras famílias aí com seu sonho. Um recado geral, diante dessa visibilidade que a gente está tendo agora. Um recado geral. Seja qual for. Que eu possa ter, né, conhecer bastante gente, que eu possa realizar muitos sonhos ainda, né, como nesse mercado, como corretora, que eu possa levar, né, o meu conhecimento desse mercado para muitas famílias e que eu tenha muito prazer ainda de entregar as chaves para essas famílias aí terem seu sonho realizado. Tá certo. Renata, muito obrigado por estar aqui. Em nome de toda a família do Bioma, do nosso time. Obrigado, Elton. Eu acho Prazer é meu. Porra, prazerzaço todo meu. Eu acho que a partir de agora a gente já começou um laço de networking, no mínimo de amizade. De amizade. Bioma 7 Podcast. Aqui pode tudo, desde que seja você, sempre. Até a próxima.